paz do Senhor, querido professor, querida professora. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2025, estamos trabalhando o tema Meu Deus me faz forte e corajoso ou corajosa. Já estamos chegando no final do trimestre, parece que começamos ontem, mas já estamos chegando na lição de número 11, que tem como título Coragem para vencer leões. Essa história está registrada no livro de Daniel, no capítulo 6. Eu sempre gosto de ressaltar aqui para o professor cobrar dos seus alunos a frequência, porque uma história sempre está dando continuidade à outra. Na aula passada falamos sobre os 3 jovens que foram jogados na fornalha, que estava registrada em Daniel no capítulo 3, e agora estamos caminhando para o capítulo 6, falando sobre Daniel jogado na cova dos leões. Estamos no final do trimestre, faltando apenas 2 lições para encerrarmos o trimestre, e o meu desejo é que cada aluno tenha extraído lições de cada história ministrada na Escola Bíblica Dominical, que possamos ter tirado lições, aprendido e, acima de tudo, fazer uso do aprendizado, aplicar na nossa vida cotidiana. Vamos para o nosso momento de oração. Grande Deus, te louvamos por mais esta oportunidade, te louvamos pela vida de cada professor, de cada aluno, e pedimos que, assim como o Senhor tem falado conosco durante as 10 lições anteriores, que o Senhor fale conosco nesta lição, que nós possamos sair encorajados e corajosos para lidar com as nossas dificuldades de cada dia. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo possa falar aos nossos corações, venha inspirar cada professor para que possamos ter uma aula dinâmica, agradável e bastante proveitosa. A palavra do Mestre. Inveja é uma das obras da carne. E além de ter o poder de causar grandes danos a quem é alvo dela, tem também um efeito devastador em quem a possui. Aqui eu já quero deixar uma referência bíblica falando sobre a inveja para enriquecer a nossa aula. Anota aí. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O que dizer, ou o que significa apodrece os ossos? A inveja trata-se de um sentimento tão destrutivo e maléfico e mesquinho, mas que infelizmente está presente nas relações entre as pessoas. Então, precisamos pedir a Deus que nos dê um coração puro para não alimentarmos sentimentos ruins como esse. Motivados por um profundo desgosto pela prosperidade de Daniel como novo governante da Babilônia, alguns sátrapas e 2 primeiros ministros nomeados por Dário armaram uma emboscada para destruir sua reputação. Assim também é no dia a dia. Somos nós, como homens e mulheres de Deus, ou às vezes até mesmo num trabalho, quando você está se destacando, sempre surgirão homens, pessoas com sentimentos ruins para tentar atrapalhar os planos de Deus e o seu projeto. Como homem justo e fiel que Daniel era, eles invejavam isso de Daniel. E infelizmente isso continua acontecendo até em nosso meio. Mas nós não podemos cair nessa armadilha, nem invejando e nem nos submetendo a uma vida medíocre por medo do que poderemos sofrer. Deus é o nosso ajudador fiel. Como Daniel, precisamos fazer o melhor em tudo, pois somente assim glorificamos o nome do Senhor. Glória a Deus. Independente de pessoas tentarem nos atrapalhar, nós precisamos manter firmes no foco e procurarmos ser melhores a cada dia. No iniciando a aula, chegue antes dos seus alunos, coloque a sala em ordem, tornando
o ambiente mais aconchegante possível. Organize seus materiais e os recursos que serão utilizados. Atualize o mural do trimestre que você está completando a cada lição com seus alunos e acrescente perguntas que possam ser usadas no momento da contação da história ou, quem sabe, no momento da revisão. É sempre importante fazermos uma revisão das aulas anteriores antes de iniciarmos a aula atual, a lição do domingo. Após a rotina de boas-vindas, oração, chamada, música e memória em ação, peço aos alunos que façam um círculo e iniciem as suas perguntas relacionadas às lições anteriores, acrescentando, se for o caso, novas informações ou reflexões no mural da classe. Então você vai perguntar para ver se eles estão lembrando das lições que já se passaram. Pode acrescentar informações, isso sempre enriquece a aula, enriquece o nosso conhecimento. Após a revisão, mostre um cartaz com a palavra inveja bem no centro. E inicie uma conversa sobre o que significa. Vá acrescentando imagens de objetos desejados pela maioria das crianças e pergunte: quem tem? Quem gostaria de ter? O que você sente quando alguém ganha isso e você não ganha? E etc. Isso é só um momento de descontração para você sentir como que está o sentimento de cada criança, o que elas pensam sobre a inveja. Use diálogos para iniciar a aula falando de Daniel, um homem de muitas qualidades e que sofria com a inveja de seus companheiros. E às vezes a gente pensa, ou nós pensamos, que a inveja vem de pessoas que são desconhecidas, que a gente nem conhece, mas às vezes a inveja está presente daquela pessoa que anda lado a lado conosco. Então é importante mostrar isso para as crianças e ensiná-las que nós precisamos de trabalhar em nossos corações para que esse sentimento não venha nos dominar. O objetivo da lição: que as crianças entendam que a obediência e a intimidade com Deus é mais importante do que tudo. É importante reforçar para os alunos que não tem como ter intimidade com Deus se não tivermos obediência. Exatamente. Uma depende da outra. A obediência depende da intimidade e vice-versa. Para dar certo, é preciso que elas estejam lado a lado. Eu me recordo aqui de uma frase da Bíblia que diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Você vai encontrá-la em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ela significa que Deus valoriza mais a obediência do que o sacrifício. É a história de quem racionaliza e explica o seu próprio pecado. Saul foi o rei escolhido por Deus sobre Israel, mas ele desobedeceu a Deus e seguiu seus próprios desejos. Obedecer é uma expressão de amor por Deus e por Jesus Cristo. O Salvador disse, e aqui vai mais uma referência para você, professor, enriquecer sua aula. Diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Então tá mais uma referência mostrando que Deus agrada primeiramente da obediência. Não adianta nós fazermos sacrifícios se não obedecemos a Deus. Glória a Deus. Agora, nós vamos para o ponto central da lição, que diz assim: quando temos intimidade com Deus, temos coragem e livramento. É importante você, professor, levar para a classe o conceito de intimidade com Deus. Às vezes a própria criança vai perguntar o que é intimidade com Deus. Então você, professor, leve esse conceito de intimidade com Deus segundo a Bíblia. O que é intimidade com Deus? Precisamos entender para explicar para cada criança o que é ser íntimo de Deus. Intimidade com Deus é um relacionamento pessoal e profundo com Ele, que se baseia no conhecimento, na comunhão e na obediência,
Não tem como separar obediência da intimidade. É uma busca por uma amizade profunda com Deus que se manifesta na vida cotidiana. Então, é o que eu disse. Todos os dias a gente precisa buscar a Deus. Isso é o que é um dos requisitos para termos a intimidade com Ele. É como o ar que nós respiramos. Todos os dias nós precisamos dele. Se a gente ficar sem ar, a gente morre. Então, com Deus também é da mesma maneira. Se ficarmos sem Ele, nós morremos espiritualmente. Nós perdemos a nossa comunhão com Ele e fica mais difícil prosseguir na caminhada. Nós precisamos ser totalmente dependentes dele e nos preocuparmos em buscar essa intimidade. Como ter intimidade com Deus? Ter intimidade com Deus é um relacionamento que se constrói com dedicação e sinceridade. E para isso, é possível cultivar uma vida de oração, leitura da Bíblia e obediência à vontade de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho intimidade com Deus, eu amo a Deus, mas ela não lê a palavra de Deus, ela não ora, às vezes ela não obedece às Escrituras. Então, essas práticas para ter intimidade com Deus requer de nós dedicação de tempo a sós com Deus, orar regularmente, ler e meditar a Bíblia regularmente, ser grato, porque a gratidão também está relacionada com essa intimidade com Deus. Buscar a presença de Deus diariamente. Então, além dessas práticas para se ter intimidade com Deus, envolve também arrependimento dos maus caminhos, obedecendo aos ensinamentos de Deus. Qual é a importância da intimidade com Deus? A intimidade com Deus fortalece a fé, dá paz e orienta a cada pessoa na vida. Quanto mais próximos de Deus, mais Ele se revela a nós. Glórias a Deus. Aqui quero deixar também um versículo bíblico sobre a intimidade. Diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Então, mais uma vez eu repito, que quanto mais próximos ou quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele se revela a nós. Glórias a Deus. Então, para você, professor, que vai ministrar essa aula aos domingos, leve essa explicação sobre a intimidade com Deus. Agora vamos para o nosso Memória em Ação. O versículo do Memória em Ação de hoje diz assim, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Está em Salmos de número 23, verso 4, parte A. Outra versão, o verso 4 de Salmo 23, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso significa que Deus protege e guia os seus adoradores, mesmo em situações difíceis. O salmista Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é importante explicar isso para os alunos, que de fato nada vai nos faltar. Nós vamos ter momento de alegria, momento de choro, vamos passar por momentos de aflição, mas é por isso que no verso 4 diz que ainda que nós andemos por um vale muito escuro, como a morte, não precisamos ter medo. E é isso que o salmista disse. Deus está conosco todos os dias e Ele nos protege, então não precisamos temer. Glórias a Deus, pois Ele nos ajudará diante de toda e qualquer dificuldade que aparecer em nosso caminho, durante a nossa caminhada. Inclusive, na lição passada, Deus levou os 3 jovens à fornalha. Ele não
impediu que eles fossem jogados na fornalha de fogo. Mas, como ele falou, ele promete estar conosco todos os dias. Mesmo aqueles 3 jovens sendo arremessados dentro daquela fornalha, apareceu ali um 4º homem, era o nosso Deus, livrando e guardando aquele jovem. Então essa é a nossa confiança, a certeza de que Deus nos guarda e nos livra dos perigos. E se Ele não nos impedir de passar por ele, tenha certeza que Ele estará com você, junto na peleja, passando junto com você na guerra, na dificuldade. O importante é que Ele vai nos livrar. E para memorização, leia o versículo diretamente na Bíblia, aguardando e apoiando os alunos para que todos encontrem em sua Bíblia e leiam juntos. Eu gosto de deixar essa dica para incentivar os alunos a carregarem suas Bíblias, a procurar, a saber manusear a Bíblia Sagrada, saber encontrar o livro que se procura. Não esqueça também de pedir para que marquem suas Bíblias e releiam a passagem durante a semana. Isso é muito importante, eles já irem estudando durante a semana. E, se possível, use um cartaz para mostrar o texto completo, em letras bem grandes para explicar a expressão vale escuro como a morte. É importante explicar para eles. Aplique essa verdade no sentido prático, relacionando-o com a vida cristã. Separe os versículos em partes, de acordo com a sinalização, e repita-os com as crianças de formas criativas, até que todos tenham segurança e repitam também junto com o professor no final da lição. Glórias a Deus. Cantando Memória em Ação. Ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Agora nós vamos para a sugestão de louvor. Vou deixar o louvor de Daniel, da turminha Minha Vida é uma Viagem. É um corinho bonito, que fala exatamente sobre a história que nós vamos estudar hoje. O corinho é assim, ó. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. E eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. E eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia da janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia da janela da mansão. Por ser fiel ele foi perseguido, orar a Deus foi pelo réu proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? É bonito o louvor. Minha voz não está muito boa para cantar hoje, não. Mas você, professor, que conhece esse louvor, que não conhece, aprenda aí durante a semana para levar para a sua classe, para você cantar com seus alunos. Tem outros também, mas eu vou deixar somente esse. E agora nós vamos para o nosso projeto ID. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Toda semana, além de postar a pré-aula dominical, fazemos um breve resumo do país sugerido pela lição. Então, é um projeto que nós iniciamos aqui no canal, desde as primeiras aulas. E além de falar sobre o país sugerido pela lição, a gente ora por este país, falamos também sobre um monumento importante que é sugerido também pela lição, e esse monumento é pertencente a esse país. A missão dessa semana é orar pelo país da Tunísia. A Tunísia é um país do extremo norte africano, localizado no norte da África, banhado pelo mar Mediterrâneo e fazendo fronteira com a Argélia a oeste e a Líbia a sudeste. A Tunísia é marcada por várias civilizações que a habitaram, como os fenícios, romanos, árabes e franceses. Após a queda de Roma, foi invadida por diversos povos, incluindo os vândalos e bizantinos. Antes,
de ser conquistada pelos árabes no século VII. A chegada dos árabes trouxe o islamismo ao país, e durante o período colonial, a Tunísia foi controlada pela França, alcançando sua independência em 1956. O país é conhecido por sua Revolução de 2011, parte da chamada Primavera Árabe, que resultou na derrubada do governo autoritário de Zine El Abidine Ben Ali. Algumas curiosidades sobre a Tunísia. Foi o local de filmagem de parte dos filmes de franquia Star Wars, como o ícone do planeta Tatooine. O país possui diversas ruínas romanas bem preservadas. Então, independente da quantidade de anos que já se passaram, essas ruínas são bem preservadas, como o sítio arqueológico de Dogan e o anfiteatro de El Djidja. Como o sítio arqueológico de Dogan e o anfiteatro de El Djidja. Como o sítio arqueológico de Dogan e destino turístico popular devido às suas praias, paisagens desérticas e sítios históricos. Agora vamos falar também sobre a bandeira da Tunísia. Enquanto eu falo da bandeira aqui, você deixa o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Após assistir o vídeo, compartilhe com mais pessoas que você sabe que têm interesse por essas informações. A bandeira da Tunísia é composta por um fundo vermelho com um círculo branco no centro. Dentro do círculo há uma estrela vermelha de 5 pontas e um crescente. O vermelho simboliza o sangue dos mártires e a luta pela independência, enquanto que o branco representa a paz. Então, eu sempre digo aqui que todo monumento, todo símbolo do país que é trazido aqui, nesse resumo que eu faço toda semana, tem uma importância, tem uma simbologia para aquele país. O crescente e a estrela têm origens islâmicas e são símbolos tradicionais da religião muçulmana. O monumento sugerido pela lição foi a Mesquita de Sirouan, Mesquita al-Quairouan, ou Mesquita de Kairouan. É uma das mesquitas mais importantes da Tunísia e do mundo islâmico. Ela está localizada na cidade de Kairouan, uma das cidades mais antigas e sagradas da Tunísia. Uma das cidades mais antigas e sagradas da Tunísia, considerada o berço do islamismo. Segundo a história, a Mesquita de Kairouan foi fundada em 670 d.C. pelo comandante árabe Uqba ibn Nafi, um dos grandes líderes da expressão muçulmana no norte da África. A cidade de Kairouan foi criada como uma base militar e um centro religioso para a propagação do islamismo. Segundo a história, a mesquita no Maghreb, e a mesquita foi o coração espiritual e cultural dessa nova cidade. Então, observe que a mesquita ela tem uma importância religiosa e cultural. É considerado um dos maiores centros religiosos do mundo muçulmano e é um marco na história do islamismo. Ela desempenhou um papel central na disseminação da religião e da cultura islâmica na região do Maghreb. Sua construção foi um símbolo da presença árabe e islâmica no norte da África, sendo por muito tempo o centro de aprendizado e de estudos islâmicos. Além de ser um local de oração, a mesquita foi também um centro de educação com um madrasal, uma escola islâmica que atraiu estudiosos de toda a região, ajudou na preservação e no desenvolvimento da teologia da jurisprudência islâmica. Durante o século, a mesquita foi o centro de Fiqh Maliki, uma das 4 grandes escolas de jurisprudência do islamismo. Uma das 4 grandes escolas de jurisprudência do islamismo sunita, consolidando-se como um ponto de referência no mundo islâmico.
Segundo a história, a mesquita também tem uma arquitetura impressionante, com um grande pátio, uma minarete alta e uma sala de oração adornada com belos arcos e colunas. O seu estilo arquitetônico é considerado uma das primeiras expressões da arte islâmica no Maghreb e foi uma grande influência para a construção de outras mesquitas e edifícios religiosos na região. Então, pela imagem, você pode observar que a mesquita é uma obra-prima de design combinado, elementos do estilo árabe e de outras influências culturais. E como eu sempre digo, além da importância, tem sempre aquele reconhecimento e legado. A mesquita foi classificada como um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco em 1988, em reconhecimento à sua importância histórica, cultural e religiosa. Ela continua a ser um centro de devoção religiosa, sendo visitada por muçulmanos de todo o mundo, além de ser um símbolo de identidade e fé para o povo tunisiano. Sua importância não é apenas religiosa, mas também cultural e histórica, pois representa o vínculo entre o islamismo e o norte da África. Em resumo, a mesquita é de grande importância para a Tunísia, sendo um local sagrado que representa a história islâmica do país e a disseminação da religião no Maghreb. Ela também representa ou desempenha um papel vital na preservação da herança cultural e religiosa do mundo islâmico. Agora, um dos projetos importantes aqui, parte desse projeto ID, é saber qual que é a religião predominante, se as pessoas têm liberdade de professar a fé cristã. A religião predominante na Tunísia é o islamismo, com a grande maioria da população seguindo o islamismo sunita. Há uma pequena minoria de cristãos e judeus no país, mas o islamismo tem grande influência na vida cultural e política. Então, a gente sempre está trazendo aqui relatos sobre a liberdade religiosa, se há condição ou se há liberdade de professar o evangelho, de falar de Jesus. Na Tunísia, a liberdade religiosa é garantida pela Constituição, mas o islamismo é a religião oficial e os símbolos islâmicos têm um papel central. Qualquer crítica ao islamismo ou à religião muçulmana pode ser vista com sensibilidade e há leis que proíbem a blasfêmia e a incitação ao ódio religioso. Só por esse pequeno relato, nós vemos que existe uma liberdade religiosa, mas entre aspas. A população cristã está em torno de 22 mil cristãos e a religião que predomina na Tunísia é o Islã e a população tunisiana é composta por 99% de muçulmano. Os poucos cristãos no país predominante de origem muçulmana são discriminados pela família e pela sociedade. Abandonar o Islã é socialmente inaceitável quando a conversão é descoberta, os cristãos são subordinados à hostilidade da família, dos colegas e até mesmo dos amigos. Em alguns casos, a agressão pode se tornar física e geralmente acontece em oculto. Algumas vezes, cristãos são abandonados pelas famílias e rejeitados pelos amigos. O emprego também pode ficar em risco. A maioria dos cristãos não podem se reunir para cultuar a Deus publicamente. Na maioria das vezes, se reúnem escondidos para evitar o perigo, a fé e a própria vida. Servir a Cristo num país como esse, você não pode tornar pública livremente a sua fé sem correr risco de morte. E quais são os pedidos de oração para os cristãos, para os tunisianos que aceitam a fé cristã? A nossa oração é para que o presidente, as autoridades da Tunísia tomem decisões sábias e não prejudiquem os cristãos,
Precisamos orar também e pedir a Deus que proteja as reuniões secretas dos cristãos de origem muçulmana e que nada os impeça de continuar na caminhada da fé cristã. Oremos por irmãos que são desprezados por suas famílias, que são abandonados por amigos e por servos e servas que perdem o emprego. É importante orarmos para que Deus dê graça a essas pessoas, para que os abençoe, para que eles possam, mesmo diante desses riscos, não abandonarem a fé. E agora é a hora da nossa história. A nossa história de hoje está no livro de Daniel, no capítulo 6. Se você, professor, tiver um tempo hábil, leia todo o capítulo. Vão ser 28 versículos. Mas se não tiver esse tempo, faça apenas um breve resumo antes de iniciar a história. O livro de Daniel, da nossa Bíblia Sagrada, conta a história de Daniel, um jovem judeu, que foi levado cativo para a Babilônia. Daniel foi um profeta de Deus que interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor e teve visões proféticas. O capítulo 6 conta a história do profeta Daniel na cova dos leões. O que acontece no capítulo 6 de Daniel? Daniel é um dos 3 presidentes do reino, juntamente com outros príncipes. Os presidentes e príncipes procuram uma forma de acusar Daniel, mas não encontram nada. Depois nós vemos que os presidentes e príncipes convencem o rei a promulgar um edito que proíbe a oração a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Daniel é acusado de orar a Deus e é lançado na cova dos leões. Daniel sobrevive à cova dos leões sem ferimentos. Glória a Deus, nosso Deus guardando como ele nos prometeu. O rei ordena que os homens que acusaram Daniel sejam lançados. O rei Dário, então, escreve a todos os povos, nações e línguas, ordenando que todos temam e reverenciem o Deus de Daniel. Podemos extrair lições do capítulo 6. Aprendemos que Deus é capaz de superar qualquer desafio. É importante ser fiel a Deus, mesmo em situações adversas, mesmo que você esteja correndo risco de vida, pois Deus está conosco, Ele é fiel e, independente do perigo, Ele está te guardando e com certeza Ele dará escape e livramento. A fé e a integridade são recompensadas por Deus. Grandes lições, glórias a Deus. No Explorando a Bíblia, vemos a história completa. Você lembra da lição passada, quando aprendemos sobre Ananias, Misael, Azarias e sua prova de fogo? Pois é, outro jovem muito corajoso que também foi levado cativo para a Babilônia se chamava Daniel. Ele possui até mesmo um livro na Bíblia. Vamos abrir para ver? E é importante aqui, professor, você dizer aos alunos que quando nós somos fiéis, nós temos um memorial, assim como Daniel teve o seu livro ali para nos contar essa história, para acrescentar fé aos nossos corações. Quando Daniel chegou à Babilônia também, recebeu um novo nome, de acordo com os costumes deles. Então nós aprendemos isso na aula passada. E o rei Nabucodonosor mudou o nome de Daniel para Beltesazar, mas jamais mudou a sua fé e fidelidade ao Deus Altíssimo. E aqui eu faço uma pergunta para os alunos. Você conseguiria dizer não às comidas e doces favoritos? E se fosse por amor e fidelidade a Deus? Daniel fez isso. Ele se recusou a provar das guloseimas mais deliciosas da Babilônia, porque elas eram oferecidas a falsos deuses, eram coisas consagradas aos deuses deles. Então, Deus honrou a fidelidade de Daniel sobremaneira e logo ele se destacou na corte. Um dos motivos que o levaram a
atrair grandes invejosos para a sua vida, pois o seu destaque o fez tornar-se um homem importante e respeitado. Observe na figura 11.1. Quando a Babilônia foi conquistada, Dário se tornou rei e Daniel foi elevado ao cargo de primeiro-ministro. Então ele tinha um cargo importante. Esse primeiro-ministro, qual que era a função dele? Ele ficava supervisionando o trabalho de 40 dos 120 governadores das províncias. Olha que coisa importante. De repente, seus alunos podem perguntar: o que é uma província, professora? Explique que província é uma divisão administrativa de um país ou um estado. O termo deriva do latim província, que era a principal unidade territorial do Império Romano. E quais as características de uma província? Você pode estar levando mapas, pegando mapas do Brasil e mostrando as características de uma província. As províncias podem ter um governo próprio, com autoridade para legislar e administrar assuntos locais. Em alguns países, as províncias são subdivisões dos estados ou regiões. Em outros países, como o Canadá, as províncias têm um status semelhante a dos estados federados. Daí você pode usar, então, o exemplo do Brasil, do nosso próprio país. No Brasil imperial, cada uma das grandes divisões administrativas tinha como administrador um presidente. Hoje, essa província representa cada estado do país e existe para cada estado um governador. Então, fica fácil aí para os alunos entender como é dividido as províncias. E você pode mostrar o mapa, mostrar para ele quantas informações importantes nós temos para passar para as nossas crianças através dessa pequena explicação sobre o que é uma província. Aproveitando que estamos falando de província, deixe aí nos comentários de qual província você está nos assistindo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa compreender que esse conteúdo é relevante e divulgar o vídeo para mais pessoas. Voltando à aula, Daniel se destacou por seu bom trabalho. O rei Dário, que queria colocá-lo à frente de todo o império. Então os outros governadores, os primeiros ministros, ficaram com muito ciúme e inveja e começaram a procurar uma maneira de prejudicá-lo. E aí você fala com seus alunos, sempre vai ter alguém tentando nos prejudicar, às vezes com inveja da pessoa que você é, do carisma que você tem, da alegria que você sente. Então nós precisamos ter muito cuidado e trabalhar para que esse sentimento não seja alimentado também em nós. Mas aqui diz que eles tentavam manchar a reputação de Daniel, mas Daniel era tão correto que eles não acharam nada que pudesse desaboná-lo. Então clamaram uma armadilha. Eles souberam que Daniel era fiel a Deus e tramaram um jeito de usar isso contra ele. E assim eles foram até o rei Dário e propuseram que ele publicasse uma lei real com o selo de seu anel, proibindo por um mês qualquer oração que não fosse dirigida a ele. Ou seja, eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, buscava o Senhor, tinha intimidade com o Senhor. Então foi uma forma deles tentar pegar Daniel, já que ele era um homem íntegro e não tinha nada que desabonasse. Então o que eles fizeram? Falaram com o rei, qualquer oração que não fosse dirigida a ele, a pessoa seria condenada e quem desobedecesse iria à morte. O rei vaidoso selou o decreto. Observe na imagem 11.2. Daniel tomou conhecimento da lei, mas não parou de orar ao Senhor. Ele subiu para sua casa e fez como todos disse. Abriu a janela em direção a Jerusalém e orou ao Senhor. Os homens que tramavam contra ele denunciaram ao rei. Dário ficou triste quando percebeu que tudo aquilo era uma conspiração contra o leal Daniel,
mas não podia fazer mais nada, porque as leis de seu país eram irrevogáveis, ou seja, ele não podia mais mudar ou deixar de ser cumprida. Eles conseguiram finalmente executar um plano para pôr fim na vida de Daniel. Aparentemente, os invejosos venceram e Daniel logo seria morto, amarrado e condenado no caminho em direção à cova, onde os leões famintos seriam alimentados por sua carne. Era assim que eles eliminavam quem desobedecia ao decreto real. Quando os soldados jogaram Daniel aos leões, o rei Dário disse: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. A cova foi fechada e o rei voltou triste para o palácio. Observe a figura 11.3. Porém, Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e nenhum deles tocou em Daniel. Aleluia! Quando amanheceu, o rei Dário gritou, aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? E para surpresa do rei, Daniel respondeu: glória a Deus. É importante ressaltar aqui para os alunos que Deus é o Criador de todas as coisas, e quando o Criador dá uma ordem, nós precisamos obedecer. E assim fez os leões. Quando Deus deu a ordem para que eles não tocassem na vida de Daniel, eles obedeceu. Daniel respondeu, contando que o Senhor Deus o havia livrado. Observe a figura 11.4. O rei, então, mandou que tirassem Daniel da cova e lançassem em seu lugar os invejosos que tinham tramado tudo. Dário ficou tão impressionado com o poder e a fidelidade do Senhor que fez um novo decreto adorando-se Deus de Daniel. Glórias a Deus! Daniel viveu grandes coisas e o seu testemunho de coragem e fidelidade são um exemplo, e é por isso que tem o livro de Daniel para nós até hoje, para nós abrirmos a nossa Bíblia, ler lá a fidelidade de um servo de Deus e o que Deus faz com aqueles que são fiéis. Glórias a Deus. Que venhamos aprender com a coragem de Daniel para vencermos as nossas dificuldades, as nossas adversidades, e independente daquilo que nós estejamos prontos a passar, Deus está conosco, nos dará vitória. Então, que essa lição sirva de exemplo para você que vai estar assistindo essa aula, para você, professor, que vai ministrar, e principalmente para os alunos, pois todos os dias nós temos dificuldades a enfrentar, mas sabemos que Deus nos prometeu que estaria conosco todos os dias e Ele está, de fato, nos guardando e nos livrando. Agora vamos para a atividade, depois faremos a oração final. Na atividade número 1 diz assim: responda corretamente desembaralhando as letras do quadro correspondente. A letra A: lugar para onde Daniel foi levado cativo. E a resposta: cidade Babilônia. Letra B: em qual cômodo Daniel orava todos os dias? No quarto. Letra C: onde o rei lançava os seus inimigos para serem devorados? Resposta: na cova dos leões. E a letra D: rei que fez o decreto para que todos adorassem ao Deus de Daniel? A resposta: Dário. E aí, acertaram? Se sim, parabéns. Se não, aproveite para corrigir onde você errou. Atividade de número 2. Deus enviou um anjo que fechasse a boca dos leões. Encontre 5 erros na segunda cena. Então, vou deixar aqui as 2 cenas e está corrigido aqui onde estão os erros. Se você ainda não encontrou, aproveite para seguir as dicas aí e encontrar a sua resposta. E na atividade número 3, Deus promete guardar os que nele confiam. Então faça como Daniel e escreva abaixo uma pequena oração. Aqui está que a resposta é livre,
Cada um vai escrever a oração conforme a sua condição. Você consegue escrever conforme cada aluno consiga. E eu já aproveito para fazer a minha oração final como resposta dessa número 3. Querido Deus, te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aprendendo mais um pouco da Tua Palavra. Eu oro ao Senhor agora, agradecido pela oportunidade. Sabemos que o Senhor está nos guardando e de estarmos aqui aprendendo mais um pouco sobre a coragem. Que o Senhor venha nos dar coragem, como deu a Daniel. Em nome de Jesus, quero orar também pela vida de cada um que assistir esta aula, que o Senhor possa abençoar a vida do aluno, do professor e de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe por ter ficado até o final. Não deixe de inscrever-se no canal se ainda não for inscrito, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, porque quando a gente deixa like, compartilha, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e assim ele divulga o vídeo para mais pessoas. Também não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos que nós postamos aqui no canal. Então, quero deixar um beijo no seu coração, um forte abraço e se Deus assim nos permitir, estaremos juntos e misturados no próximo vídeo. Tchau, tchau!